Olá pessoal, espero que estejam bem. Esse foi o meio que eu encontrei para a gente dar seguimento às nossas aulas. E na aula passada, aliás, nas últimas aulas, nós falamos a respeito do pilar interno. E aí nós dimensionamos o pilar interno, fizemos o detalhamento desse pilar interno. Na aula de hoje nós vamos falar a respeito do pilar de extremidade. Pilar de extremidade. E o objetivo da aula de hoje é dimensionar, ou seja, calcular a área de aço para o pilar de extremidade. O dimensionamento do pilar de extremidade é bem parecido com o dimensionamento do pilar interno, mas com duas diferenças básicas, com duas características básicas diferentes do pilar interno. O perfil de um pilar de extremidade pode ser nessa situação, nesse formato, ou pode ser nessa situação, nesse formato aqui. Observe que nessa primeira situação nós temos uma viga chegando no pilar e mais nenhuma viga chegando nele. Na segunda situação nós temos 3 vigas chegando no pilar. Segundo a norma NBR 6118, o momento transmitido por essa viga ao pilar pode ser anulado com o momento transmitido por essa viga ao pilar. Ou seja, em uma direção nós não teremos momentos iniciais, que são os momentos transmitidos pelas vigas. Aqui porque não tem viga e aqui porque se anula. Porém, nessa direção, no caso do desenho direção Y, eu vou ter momento inicial transmitido pela viga ao pilar. Tanto nesse caso, quanto nesse caso. E esse é um diferencial do pilar de extremidade. Considera-se o momento inicial transmitido pela viga em uma direção. Já na outra direção continua como se fosse um pilar interno. Os momentos são anulados nas duas extremidades do pilar. Okay? Então essa é uma característica diferente para o pilar de extremidade. Considera-se o momento inicial transmitido pela viga em uma direção. Outra característica básica do dimensionamento do pilar de extremidade é que, lembra que no pilar interno nós consideramos 2 seções principais para verificação dos momentos. É uma seção no topo do pilar e outra seção na base do pilar. Já no pilar de extremidade nós consideramos 3 seções importantes: topo, base e uma seção intermediária. Então nós consideramos 3 seções para verificação de qual delas é a seção crítica. Lembrando que nós vamos dimensionar esse pilar pelo método pilar padrão com curvatura aproximada. Ok? A mesma que fizemos com o pilar interno. Tá? Então essa é uma segunda característica importante para o pilar de extremidade. Nós consideramos 3 seções e não 2, como era o pilar interno. E consideramos o momento transmitido pela viga ao pilar, momento inicial, portanto, em uma direção. Então são essas 2 características básicas diferentes para o pilar de extremidade. Ok? Tá. O primeiro passo para o dimensionamento do pilar de extremidade é encontrar também a esbeltez, assim como fizemos no pilar interno. Então a esbeltez é calculada por essa formulazinha aqui, lembrando que esse comprimento é o comprimento efetivo, de acordo com os vínculos de extremidade do pilar, verificamos esse comprimento então. E esse H, que é a altura da seção do pilar e não a altura do pilar, essa altura da seção é considerada na direção. Observe que é na direção e não em torno de. Então, se eu calculo a esbeltez na direção x e não em torno de x, mas sim na direção x, eu considero então a altura na direção x. Quando eu estou calculando a esbeltez na direção y, eu considero o h na direção y. Tá? Então, são 2 índices que eu tenho que calcular, um para cada direção. Lembrando que o pilar ele é dimensionado sempre direções x e direção y
é calculado independente. Então, eu calculo a área de aço para a direção X e calculo a área de aço para a direção Y independente. Na hora de a gente fazer a otimização, é que a gente faz a junção desses dois casos, nessas duas situações. Ok? Então, primeiro passo, calcular a esbeltez. Com essa esbeltez, eu vou então saber se o pilar é curto, se o pilar é medianamente esbelto, se o pilar é esbelto ou se o pilar é muito esbelto. E nós só calculamos para as três primeiras situações, né? Curto, medianamente esbelto e esbelto. Então, de acordo com esse índice, nós vamos classificar esse pilar nessas três situações. Primeiro passo, então, concluído. Segundo passo, eu vou calcular as excentricidades de acordo com a classificação do pilar. Isso em cada direção. Então, eu calculo a esbeltez para uma direção e depois verifico os índices, eu verifico as excentricidades para aquela direção, depois as esbeltez na outra direção eu calculo as excentricidades para a outra direção. Isso eu vou fazer para as três seções: seção topo, seção base e seção intermediária. Beleza. Como eu vou calcular as excentricidades? Se o pilar for considerado curto numa direção X, por exemplo, eu vou encontrar então as excentricidades iniciais na direção X, transmitido pelo momento inicial, a excentricidade acidental na direção X, de acordo com o comprimento desses pilares, né? Eu calculo a excentricidade de primeira ordem, que é a soma da excentricidade inicial com a excentricidade acidental. Verifico a excentricidade inicial na direção X mínima. Então, isso aqui tudo tem fórmula, daqui a pouco eu vou apresentar a fórmula para cada um, né, para vocês. Apesar de que vocês já têm isso aí, né, vocês podem acompanhar pela apostila, né, tudo isso aqui. E aí eu pego a maior dessas excentricidades, a excentricidade inicial e a excentricidade acidental somadas, que vai dar a excentricidade de primeira ordem. Eu verifico com a mínima e pego a maior das duas. Se o pilar for curto, eu paro por aqui. A excentricidade, então, somada não, a excentricidade de primeira ordem já vai ser a excentricidade total, que eu vou usar para calcular o momento nessa direção X aqui. Tá, mas se o pilar não for curto, for um pilar medianamente esbelto, eu acrescento a excentricidade de segunda ordem. Então eu pego essa excentricidade, maior das duas, e junto com a excentricidade de segunda ordem, que também tem a fórmulazinha para ela, daqui a pouco eu coloco. Juntando as duas eu tenho a excentricidade total, eu calculo o momento então na direção X. Mas supondo que nessa direção, calculada a esbeltez, o pilar seja esbelto. Então eu calculo tudo isso e acrescento a excentricidade de fluência. A excentricidade de fluência que também tem uma formulazinha para isso. Junto tudo isso e calculo então o momento na direção X. Isso numa seção. Eu parto agora para a direção Y, faço o mesmo processo. Excentricidade inicial, uma das duas vai ser zero, né? Porque nenhuma das duas momentos se anulam. A outra não vai ser zero, que é uma forma para calcular. Eu calculo também a acidental, que nesse caso vai ser a mesma daqui. A excentricidade de primeira ordem, que é a soma das duas. E aí, calculo a mínima e comparo as duas, né? Se for curto, eu paro por aqui. Se for mediano, eu venho até aqui. Se for esbelto, eu vou até aqui. Junto tudo e calculo o momento total na direção Y. Então, em cada seção, eu tenho direção X e Y. Topo, base, direção X e Y. Agora eu parto para uma terceira seção, a seção intermediária. Lembrando que a excentricidade inicial em uma direção vai ser zero. Na outra direção, a excentricidade inicial agora não será calculada da mesma maneira que eu calculo aqui, no topo e na base.
tem uma outra maneira de calcular a excentricidade inicial, no caso a seção intermediária. Vamos lá. Como é que eu calculo então? Eu vou pegar 0,6, ou seja, 60% da excentricidade inicial maior entre topo e base, mais 40% da excentricidade inicial menor entre topo e base. Faço isso aqui. Depois eu passo com 0,4, ou seja, 40% da excentricidade inicial maior entre topo e base. E aí sim eu vou ter excentricidade inicial. Mas aí tem um detalhe. Nesses cálculos eu preciso considerar o sinal do momento. É isso aí. O sinal do momento. Se eu tenho um momento negativo, a excentricidade vai ser negativa. Se eu tenho um momento positivo, as excentricidades aqui serão positivas. Eu tenho que considerar o sinal dos momentos nas excentricidades. Somente nessa situação que eu vou considerar o sinal do momento. Somente aqui. Aí então eu vou ter a excentricidade inicial em uma das duas direções, porque na outra direção vai ser zero, né? Como já disse anteriormente aqui. Beleza. Agora tem um detalhe. Em casos que não exista carga horizontal aplicada ao pilar, a gente pode desprezar o cálculo das excentricidades na seção intermediária. Por quê? Porque sempre vai dar topo ou base maior do que intermediário. Então, em casos em que não haja carga horizontal aplicada ao pilar, eu posso desprezar a seção intermediária e voltar a calcular apenas topo e base como era no pilar interno. Ok? Do contrário, se houver carga horizontal, pode ser que essa seção seja a seção crítica. Pode ser que aqui seja maior do que uma das duas. Ok? Beleza? Bom, calculado então o momento topo, o momento base e o momento intermediário, caso seja necessário, eu vou escolher o maior dos três para a direção X e o maior dos três para a direção Y. Beleza? O maior dos três para a direção X e o maior dos três para a direção Y. Então eu vou ter dois momentos, um para X e outro para Y. Esse momento maior X eu vou usar para calcular a área de aço X. Esse momento maior Y eu vou usar para calcular a área de aço de Y. Tranquilo? Ok. Vamos partir agora então para o dimensionamento da área de aço, né? Para o cálculo da área de aço. Eu preciso pegar três parâmetros que é tabelado. Os parâmetros para calcular a taxa mecânica de armadura. Esses parâmetros nós vamos calcular. O primeiro parâmetro é o delta, que é calculado D'. Lembra quando eu disse o que é o D', né? O D' é a altura menos a altura útil, H menos D, né? D', dividido pelo H. Esse H aqui é o maior lado da seção, tá? Esse aqui é o maior lado da seção. Beleza, então eu vou ter um parâmetro delta. Esse parâmetro delta deve ser arredondado, porque nas tabelas nós temos o delta 0,1, 0,2 e assim por diante. Então, nós devemos arredondar isso aqui para o mais próximo, ok? Para o mais próximo, o de cima ou o de baixo. Eu calculo um outro parâmetro. Esse parâmetro é devido ao esforço normal. Então, eu tenho uma formulazinha para calcular esse parâmetro, chamado Ni. Eu calculo o parâmetro Ni. Depois calculo um outro parâmetro devido ao momento fletor, parâmetro Mi, também tem uma formulazinha para isso aí. Só lembrar uma coisa, esse H é na direção considerada. Então se eu estou calculando Mi X, vou usar o HX. Se eu estou calculando Mi Y, vou usar o HY, ok? E esses parâmetros têm que ser calculados também para cada direção. Ok. E aí eu pego esses dois parâmetros, Ni e Mi, X e Y, vou naquela tabelinha que temos lá no final da apostila, tá? Eu vou postar para vocês também, caso vocês não tenham.
Então, eu vou lá na tabela do Mi e do Ni e pego os valores encontrados lá. Professor, mas lá não tem um valor que nós calculamos aqui. Nesse caso, temos que fazer a interpolação, ok? Fazer a interpolação. Interpolação, vocês já aprenderam em aulas anteriores, né? Então, precisamos fazer essa interpolação de novo aí, né? E um para a direção X, outro para a direção Y. E aí eu encontro, com essa interpolação, eu encontro o parâmetro que é a taxa mecânica da armadura ômega. Encontrado esse parâmetro ômega, eu vou lá na fórmula da área de aço agora e calculo a área de aço. Então a área de aço vai ser esse parâmetro, vezes a área do concreto, a área de seção do pilar, né? 0,85 de FCD, que é a tensão de conversão, dividido por FYD, ambos de cálculo, né? Ambos de projeto. FCD, que é de projeto, e FYD também, que é de projeto. E aí nós temos então quanto de aço vou precisar para aquela seção de pilar, para essa direção X. Faço o mesmo processo para Y, encontro uma área de aço para a direção Y. Beleza, encontrou a área de aço X, encontrou a área de aço Y, o nosso pilar de extremidade está dimensionado. Beleza? Tranquilo?